Então, meus queridos, vamos falar um pouco sobre tempo livre em consumo. Vamos lá. Aqui eu destaquei para vocês dois tópicos, né? O tempo livre, entre aspas, e distinção social, porque eu acho que vai englobar bem essa linha de pensamento, né? O tempo livre e consumo. Primeiro, tentar argumentar o que seria o tempo livre. O tempo livre, a gente tem que pensar o seguinte, nessa sociedade que a gente vive, globalizada, e que a função predominante é o trabalho. Então essa estrutura, pensar no tempo livre, é estar pensando também nessa organização vinculada ao trabalho. E entender o que seria esse tempo livre, o prazer que você vai ter no tempo livre. Onde que para alguns, após o trabalho, o tempo livre seria um descanso, né, o poder dormir e se preparar para o novo dia. E para outros, o tempo livre seria viajar, aproveitar de uma forma que a gente possa pensar de uma forma mais prazerosa. Então, pensar esse tempo livre, a gente tem que pensar nessa dinâmica, nessa organização sobre o trabalho e também sobre um, estruturas sociais. Você imagina o seguinte, aquele que tem que acordar às 4 horas da manhã, pegar 2 ônibus para estar no emprego dele às 6, 7 horas, sair às 6, pegar mais 2, estar 10 horas da noite em casa, praticamente comer, dar uma boa noite rápido para os seus filhos, se tiver filhos, para sua esposa ou para o seu marido, se for casado, e dormir, o tempo livre dele, ele vai querer aproveitar isso de uma forma totalmente em função desse descanso. Agora, aquele que já tem um acúmulo de renda alto, que tem um certo conforto para o seu trabalho, o tempo livre não vai ser da mesma forma, porque ele já tem um tempo livre dentro da sua própria organização, da sua estrutura de trabalho. Eles podem planejar, às vezes, uma viagem internacional, uma viagem prazerosa, mais uma vez usando essa palavra, entre aspas, para uma praia, para um resort. Ele vai usar, e até nesse tempo livre, ele vai estar usando e mostrando o quê? Relação ao rendimento dele, a estrutura social que ele está. Você não viaja para fora ou para um resort extremamente caro se você não tiver uma condição financeira boa. Então é legal a gente pensar nisso, esse tempo livre, essa organização, esse pensamento do tempo livre, que ela é mediada por essa organização que a gente tem, capitalista e de trabalho. Certo? E aí a gente, associando a isso, a gente tem que pensar também um pouco sobre os elementos comerciais, porque a gente está falando um pouco sobre consumo, quando tenta vender um produto e esse produto é incorporado nele um sentido que é muito maior do que ele. Nossa senhora, o que você está querendo dizer? Eu vou usar o mesmo exemplo do livro. Quando você compra um carro, ou quando você vê a propaganda de um carro, o que você vê? Basicamente, uma pessoa num carro bonito, novo, zero, andando em estradas praticamente sem nenhum trânsito, buscando viagens para lugares paradisíacos. Então, essa relação desse produto está vinculado a um bem-estar, muitas vezes associado com essa ordem de que eu estar numa praia, eu estar numa montanha, vai me dar esse prazer, por quê? Porque ele tem um pouco desses laços vinculados a um pensamento de um tempo livre. Eu estou com um carro e agora eu posso subir numa montanha, acampar, ir para uma praia, sair do meu trabalho, chegar no meu trabalho sem nenhum problema. E a grande verdade é que a gente sabe que as ruas, elas, em sua grande maioria, elas são tumultuadas. E que dificilmente você vai pegar esse carro e vai fazer uma viagem longa com ele, ou para algum local assim, porque você não tem tempo. Mas o produto, ele vem nessa orquestra de que eu mostrar para você que
ele te provoca um bem-estar que é muito maior do que ele. Ok? E aí, diante dessas relações de produto e de bem-estar, mais uma vez eu volto a falar sobre esse distanciamento social daqueles que possuem mais e daqueles que possuem menos, o rendimento das classes sociais. E aí é parar para pensar por que um produto, uma mercadoria, ela é incorporada de uma forma tão intensa. Por que um produto ele passa a ser um produto que vai dar um status para determinadas pessoas? E se a gente pensar na indústria do automóvel, como foi um exemplo, existem carros que chamam muito mais atenção do que outros. Até pela relação de valores. E isso distancia ou faz com que as pessoas enxerguem as outras em patamares diferentes. Então, por isso que o produto tem muito a ver com essa organização organização desse mundo capitalista que a gente vive. Aquele que tem mais, ele vai mostrar em função das suas posses, em função da sua mercadoria. E aí a gente vê também pela forma como cada pessoa vai articular o seu produto ou sua fala através da sua posição social. Como que é isso? Dependendo da posição social que a pessoa atinge, ela passa a usar produtos para mostrar em qual posição que ela está. Se a gente for falar de carro, a gente pode pensar, sei lá, um Porsche, uma Lamborghini, uma Ferrari. Se for pensar em relógios, Rolex, e aí você vê que o quê? Que essa relação de consumo está vinculado a um posicionamento social que muitas vezes aqueles que são de classes mais baixas, eles querem tentar reproduzir. Por isso que muitas vezes a pessoa fala assim, aquele produto é bom, às vezes nem é. Ah, aquele produto é caro, então é bom. Então, vocês veem como que essa dinâmica da relação do consumo e mercadoria funciona nesse mundo globalizado? E aqui eu vou abrir um parêntese que eu vi no programa Show Business. Um vice-diretor de uma marca de televisão, ele falando o seguinte, que eles produzem televisões de R$ 2.000 a R$ 500.000. E aí a pergunta foi como que pessoas compram uma televisão de R$ 500.000. Ele falou, tem pessoas que compram televisão de R$ 500.000 e elas querem comprar esse produto. Enquanto nós fazemos produtos mais baratos para atingir a grande massa. Uma mesma loja, ela trabalhando e pensando qual que é o mercado que ela vai atingir. Nessas crises, se vocês ficarem atentos nos noticiários, sempre vai falar sobre queda de vendas, empresas fechando. E qual que são elas? São aquelas micro e pequenas. São aquelas que não têm uma estrutura fixa. E quando a gente vê essas indústrias, essas grandes marcas, elas não quebram por quê? Porque a venda dela é direcionada. Talvez, se a gente for pensar e fazer uma comparação, essas televisões de R$ 2.000, R$ 3.000 não vão sair muito, não vão ser muito vendidas. Mas as mais caras vão. Porque aquele que está nessa esfera econômica, né, na ponta dela, ele não sofre esse impacto econômico tão forte. E a gente vê como é que essa orquestra econômica ela é desigual. Como é que o mundo capitalista ele produz essa desigualdade que é gritante, vinculado a esse imperativo econômico. Certo, meus queridos? Então aqui a gente termina o capítulo. É uma parte mais simples, mais direcionada,
e que ela fala muito do que a gente vive. E muitas vezes nós estamos nesse redemoinho de ideias e a gente não percebe. A gente acha que simplesmente o consumo é para ser consumido, a gente acha que o tempo livre é da forma que está porque é. Só antes de terminar, por que nós temos 2 dias livres numa semana? Por que nós não temos 3? Por que nós não temos um? Por que o nosso relógio ele marca todas as nossas relações sociais? Vocês muito mais em função. Vocês podem pensar esse relógio sendo marcado também não na função do trabalho, mas em função da escola. Vocês têm tempo para começar, tempo para terminar, tempo para fazer atividade, tempos que marcam isso. E aí a gente e aqui eu vou botar mais uma chave, antes que eu me esqueça. A gente atribui o tempo livre como um tempo de descanso. Para aquele que trabalha assiduamente, como eu disse lá no meu primeiro exemplo, ele não vai querer fazer outra atividade ou ter um outro tipo de atividade no seu tempo livre, ele vai querer descansar. Aquele que consegue preencher seu tempo sem se cansar dessas formas na atividade do seu dia a dia, muitas vezes ele usa seu tempo livre para fazer uma nova atividade, uma nova aprendizado, um novo aprendizado, um curso, uma capacitação, um, uma atividade extra, um esporte. E isso mostra como, mais uma vez, é desigual. A própria relação temporal, esse tempo livre do trabalhador que quando tem o seu tempo livre ele quer descansar. Que o empregador, aquele que na sua grande maioria detém o capital econômico, o que ele faz? Ele vai se capacitar, ele vai capacitar seus filhos, ele vai pensar, ele vai fazer uma forma da sua vivência estar direcionada a como cada vez mais ele observar o mundo à sua volta. Ele conhecer sua empresa, ele ter técnicas para sua empresa. Então, o próprio tempo livre, enquanto você tem tempo para um estudo ou para algo que você possa ser qualificado nesse tempo livre, você vê que não são todas as pessoas que têm. Pela própria vontade, pelo próprio ímpeto do seu dia a dia, que é provocado através dessa desigualdade. Aquele que eu estou falando que trabalha quase 15 horas por dia, considerando a saída, idas e vindas do trabalho, e aqui, gente, eu estou falando de grandes centros urbanos, né? São Paulo, Rio, em Juiz de Fora, às vezes para você deslocar de um local para o outro, você já gasta 1 hora a mais. Então, se você pensar isso, se você trabalha 8 horas, com 1 hora de deslocamento, você vai estar 10 horas nessa função. Isso vai desgastando a pessoa. Agora a outra que vai lá para uma função muito mais burocrática, que ela não tem preocupações do seu dia a dia. É lógico que ela vai associar esse tempo livre de outra forma. Um trabalhador, voltando, que está nessas 15 horas de trabalho, essas 15 horas entre aspas, né? E ganhando um salário e meio, 2, ele não vai querer pensar nas preocupações do mundo. Aquele que está ganhando seus montantes de dinheiro absurdos, ele está parando, está vendo um jornal, está lendo uma notícia, está interagindo, está pensando, está discutindo sobre o mundo. Isso você também ganha. Isso é algo que você ganha, essa informação é algo que perpassa as relações e que ela é muito bem discriminada em função do tempo livre do trabalho de cada indivíduo. Olha como é que a gente está fazendo uma costura muito grande. Eu espero que essa costura não fique muito confusa para vocês. Depois a gente vai detalhar isso um pouco mais, possivelmente em sala de aula, porque tudo isso que eu estou falando aqui, eu vou estar associando com os vídeos que eu passei para vocês e com outras ideias que estão no nosso dia a dia, mas que se eu fosse falar vai deixar o vídeo muito extenso e possivelmente, ou talvez, deixar ele confuso. Então é isso, meus queridos. Próxima aula a gente continua. Já adianto para vocês que na próxima aula eu já vou estar orientando vocês para o nosso trabalho de final de bimestre, nossa atividade final de bimestre. Então fique atento com o vídeo do vídeo na próxima aula.
Qualquer dúvida, entre em contato comigo lá no GSA. Certinho? Então por hoje é isso. E fiquem atentos com essa ideia do tempo livre e trabalho, que não está muito descrito nesse momento no livro de vocês, mas que eu acho que é de fundamental importância também. Então é isso, meus queridos.